Supermanhã. Informação, música, curiosidades. Tudo o que acontece todas as manhãs em 92.6 FM. A linha informativa que traz o projeto de Francisco Saldanha, o músico que vem falar connosco nesta manhã. O projeto chama-se Espiral Phi e que marca um trabalho, está a ser devidamente preparado. Olá, Francisco, bom dia. Bom dia. Isto é uma coisa a sério. Desta vez é sério. Desta vez é sério. Olha, Francisco, primeiro vamos antes de falarmos do arranque desta tua ideia, para já, por que não falar no nome Espiral Phi? Porquê este nome? Espiral Phi. Ora bem, pronto, este nome já vem involuntariamente, está presente na minha vida desde 2012. 2012 é um ponto de viragem. Nós temos todos um ponto de viragem das nossas vidas, não é? Às vezes até muitos, não é? Às vezes até muito. De modo que em 2012 despertou-me o interesse para abordar mais sobre o misticismo, o esoterismo e pronto. E este Espiral Phi, principalmente o Phi, que é o número divino, chamado número universal, o número mais bonito, que é Phi vem de Fibonacci, de Fídias, que é uma sequência matemática que está presente em todo o universo. Tudo o que existe, o chamado, então, o Phi, que é um número, que é 1.618 e por aí fora, que é infinito, mas este número equivale ao retângulo de ouro, que está presente na nossa visão. Tudo o que existe, desde a arquitetura, desde a pintura, música e todo o resto, cumpre este padrão. O que a gente está a aprender hoje. Pronto, este padrão então é o chamado, até aparece na Bíblia, é símbolo divino, que é o chamado padrão de ouro ou proporção áurea. Pronto, é uma série de nomes que vai ligar tudo ao mesmo. Vai parar tudo ao mesmo lado. Vai parar tudo ao mesmo lado. Pronto, e isto então despertou o interesse e cada vez mais, querer saber mais, e pronto, isto está presente realmente na natureza, está presente no corpo humano. As nossas medidas correspondem à mesma medida, àquele padrão, o universo, e esta sequência forma uma espiral. E a espiral está presente também em tudo o que existe. Por exemplo, a nossa orelha, o nosso tímpano, é em forma de espiral, o cabelo, a forma como nasce, também é em forma de espiral, as ondas do mar é em forma de espiral, o vento também é em forma de espiral, a Via Láctea é em forma de espiral, ou seja, tudo é em forma de espiral. Já andas a pensar nisto há muito tempo? Já. Portanto, uma pessoa chega a uma altura que já começa a ver tudo em forma de espiral, e padrões, e o nosso cartão de crédito também é o retângulo de ouro, também cumpre, portanto, desde a arquitetura dos antepassados. Portanto, isto, ao fim e ao cabo, este número realmente aparece em todo lado e desperta o interesse, e principalmente na música. Quer queiramos, quer não, eu depois também percebi que até mesmo a escala do teclado cumpre esta sequência, que esta sequência de Fibonacci é 1, 2, 3, ou seja, depois é a soma do número anterior. 1, depois 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8 e por aí fora. E as plantas cumprem essa sequência. O número de pétalas, o padrão, a pinha, por exemplo, ou o caracol, tem a forma de espiral, não é? O búzio, tem tudo em forma de espiral. Portanto, está presente em tudo o que existe. E pronto, e assim foi em 2012. E o que é certo é que... Aconteceu alguma coisa em 2012 para começares a ver as coisas dessa forma? Sim, porque depois na pesquisa disso as coisas vinham ter comigo. As respostas às vezes parece que vinham ao meu encontro. E depois também, porque em 2012 houve o grande ciclo, o fecho de um ciclo. Havia quem dissesse que era o fim do mundo, por causa porque acabava o calendário dos maias. Exatamente. Mas pronto, os maias apenas conseguiram prever até 2012. E depois não pegaram mais naquilo, não tiveram... Pois, não deram continuidade porque não conseguiam ver além de... Não, e nós agora é que interpretamos isso como o final do mundo, não é? Pois, mas não era o final do ciclo, o grande ciclo. Acabou-se-lhes a tinta e nós agora... Pois, é brincadeira. E então pronto, foi o fecho de um grande ciclo, que era o maior ciclo que existe, que era de 25 mil anos, 800 e qualquer coisa. Pronto, que era o grande ciclo, que era o alinhamento do Pai Sol e da Mãe Galáxia no centro do universo. Ou seja, os planetas ficaram todos alinhados, que isso só acontece ao fim de quase 26 mil anos. Pronto, e isso foi separado
esse grande ciclo, pelos Indos, por 4 eras. Quatro eras, que foi a era do ouro, que era onde tudo era puro, não havia mal, não havia nada. Portanto, era um grande jardim, todo bonito, e com só bondade. Pronto, não havia, era tudo uma pureza. Depois veio a era do bronze. E aí a consciência e a ligação, sincronia com o universo, com a Terra, foi desvanecendo. Passou essa era e veio a era aliás, a segunda era da prata. Da prata, né? Depois é que veio a era do bronze. E cada vez foi decaindo, até que chegámos à nossa era, à quarta era. A nossa era, digamos que é a era do materialismo, a era do ferro. Do lixo e da lata e de coisas. Exatamente. Assim. Pronto, okay. E o 2012 foi o interruptor da viragem, até mesmo da reversão do campo magnético. Campo magnético, nós estamos protegidos por um campo magnético, não é? Em que é um escudo para os raios solares e para nos proteger, para proteger a natureza, o nosso planeta, que está a deixar de ter. O campo magnético está a desaparecer tanto. Quem nos sintonizar agora não sabe que estamos a falar de música, ou que vamos falar de música. Exatamente. Pronto, eu não sei se posso estender. Isto não, para chegar... Temos até às 3:15 da tarde. Portanto, pronto, isto tudo para chegar ao porquê do nome Espiral Phi. Espiral Phi para este álbum, não é? Exatamente, porque tudo, ao fim e ao cabo, acaba por ter ligação. E então, pronto, nós estamos a perder, o universo está a perder então este escudo, e estamos mais expostos aos raios solares diretos. Tanto que pois já há alterações climatéricas, não é? Porque o Polo Norte e o Polo Sul começa a haver um degelo e logo altera o sistema climático todo, não é? As salinas no mar, a temperatura. Não é? E tudo isto basta depois subir uns centímetros aos oceanos e fica tudo. E é o que estamos estes fenómenos extremos estamos a viver. Não é por acaso. Muito bem. Então decidiste pegar nisto tudo, e que já não é pouco, exato, e materializar isto em termos musicais. Pronto, e isto tudo para quê? E este álbum foi com o intuito de regressar, ou seja, de ir mesmo ao início do universo, ao início de tudo, a partir do Big Bang. Como tudo aconteceu, como foi a evolução, até chegar a uma era, que eu quero. Pronto, este álbum representa a era do ouro, a primeira era, que é então a paz, a tranquilidade. Pronto, que este CD é ao estilo New Age, que é nova era. Portanto, é um CD que a musicalidade é mesmo para tranquilizar. Portanto, se fecharmos os olhos e entrarmos bem na mística do assunto, esquecemos os problemas todos, voltamos ao ouro. Isso é bom, isso promete. Muito bem, e como é que tu fazes isto? Que estratagemas musicais é que tu arranjas? Há para aqui muita sonoplastia, há para aqui muita coisa, não é? Há aqui muita coisa, muita mão de obra mesmo, mas tudo muito artesanal, muito rudimentar. É óbvio que utilizei alguns sintetizadores para fazer algumas sonoridades, não é? Principalmente os pads, o chamado tapete, a cama, aqueles sons suaves, e também algumas batidas, algumas percussões também acrescentei, pronto, para dar um bocadinho também do moderno, para revelar também um bocadinho da evolução dos tempos até agora, desde os tempos primórdios até agora. Portanto, então o álbum Espiral Phi é dividido, as faixas dividido em duas partes, dois lados, que é o lado divergente e o lado convergente. Portanto, e isto porquê? Porque eu não quis fazer só um álbum só direcionado para algum tipo de público, porque há pessoas que umas identificam-se mais com música mais calminha, não é? Claro. Tipo musicoterapia, não é? Com intuito de terapia. Mas outras precisam de um bocadinho mais de batida e ir no carro e ouvir. Portanto, isto foi dividido em duas partes, e a parte divergente, que é a primeira parte, é a tal parte que se pode ouvir no carro ou em qualquer sítio, apesar de ser também relaxante e só instrumental, mas pronto, atinge várias direções. Portanto, aqui, por exemplo, a primeira faixa, que é o Big Bang, o Big Bang, que é o início de tudo, e tem a sonoridade, é o nascer de uma nova era, e tem uma sonoridade em piano, tons maiores, que dá a sensação que está a brotar, que está a nascer, está a surgir algo. Pronto, se nós ouvirmos com atenção, realmente aquilo dá a entender que está a expandir,
que surgiu aí o Big Bang. Tive a participação aqui de um amigo que toca gaita de foles. Pronto, houve depois as gaitas de foles. Há aqui uma fusão até disto. Umas fusões fantásticas, não é? Exatamente, umas fusões de instrumentos engraçadas. Isto surgiu também em julho. Porque é que eu decidi fazer um álbum? Isto foi tudo involuntariamente. Isto foi tudo surgindo naturalmente. Nada foi programado. Ou seja, as coisas boas são assim, não é? Sim, de facto foi uma forma de quanto mais programamos, pior, não é? Mas exatamente, isto foi tudo tão natural que encaixou tudo tão perfeito que eu até estranhei como é que isto é possível, mas pronto, mas foi, está a ser. E, de modo que em julho eu fui participar com um grupo de idosos que eu ensaio num festival folk, em que estava lá depois um grupo peruano com uma flauta quena, aquelas flautas que tive sempre aquele fascínio por aquela sonoridade, e eu queria uma flauta daquelas, tanto que eu esperei que os músicos saíssem do palco e eu chateei que queria aquela flauta, queria comprar uma flauta profissional, não sei o quê, lá os convenci. Pronto, comprei a flauta, eles cederam-me lá umas canas da Índia, lá o clube, em Ancas, isto foi em Ancas, onde eu dou aulas, e eles deram umas canas que eu quisesse para eu ir lá cortar. Até fui lá com os meus alunos, cortei as canas e tal, todos contentes, e lá vinham com as canas e comecei a fazer a flauta, a construir a flauta, tirei a medida mais ou menos, tal, fui estudando o som e construí a flauta. E por carolice, não é? Fiz uma sonoridade, uma música para experimentar a flauta. Postei isto no Facebook, que é certo, que aquilo foi likes, atrás de likes, comentários. Também fui contactado por clínicas terapêuticas, e uma das clínicas, eu não sei se posso dizer o nome. Claro que sim. Pronto, a Multiterapis, Mealhada, a quem eu agradeço muito, chamou-me para ir lá à clínica para conhecer a clínica, e de facto, pronto, eu achei bastante interessante, pronto, que aquilo também tem produtos tem madeira do saco, aquilo é enfeitado com produtos naturais. E faltava um toque musical. Um toque musical, e ele chamou-me mesmo propositadamente para a parte da música, que gostou muito e que era aquilo que ele estava à procura, e se eu não estaria interessado em passar lá a minha música, ter lá os meus CDs expostos para vender e fazermos ali uma parceria. E eu mesmo não tenho CD, mas não há CD, como é que não há fazer? CD, bem, e por que não? Eu pensei, por que não? Pronto, ficou ali. Estou a entrar de férias. O embrião. Pronto, e assim foi. Eu comprometi-me que iria trabalhar, ia-me debruçar sobre isso e que depois apresentava um trabalho. E aí está ele. E aí foi. Aproveitei as flautas que fui construindo também. Fui fazendo então as músicas sem saber, aquilo foi tudo na hora. E a réplica é fiel? Temos o som com mais flautas peruanas ou não? Sim, temos aqui vários estilos. Temos uma música, essa tal primeira, que por acaso é a última, que eu postei no Facebook, que é a última, que se chama O Início. O Início. Que aqui a última pode estar a encerrar, mas está a iniciar, pode ser outra era, por exemplo. Pois, e pode abrir portas para o segundo CD. Exatamente, isto ficou tudo em aberto. Portanto, o que me limitou foram os 80 minutos, que era do CD, que só podia fazer 80 minutos. Imagina. Portanto, eu tinha aqui isto e ia. Portanto, isto aqui tem muitas sonoridades da flauta, até porque a flauta representa o início da música. Digamos que isto começou, os primeiros instrumentos era com ossos, né, com os orifícios, e fazia tipo o som da flauta. Portanto, eu quis representar também a flauta mesmo com esse intuito. Muito bem. Tudo natural. Depois instrumentos também rudimentares, que eu tenho lá, instrumentos de percussão, vários instrumentos, até mesmo usei até caixas de plástico para simular trovoada isso é muito bom, isso é muito turbulência. Isso é muito bom. Muitos sons também vocais, vocalizos. Olha, e há aqui sons que são naturais, não é? São naturais. Temos aqui a água a cair na fonte de São João de Luz. Exatamente. Temos também sons do Bussaco. Sons do Bussaco, da floresta. Da floresta, dos pássaros. E as ondas da Praia de Mira. Da Praia de Mira. Fantástico. E também os patos e algumas aves também do Lago do Sumo de antes. Ali do Lago do Sumo. Do Lago do Sumo. Isto deu um trabalho enorme. Deu. Foi o verão. Foi o mês de agosto e mais um bocadinho de setembro debruçado sobre isto. Pronto, estava mesmo embranhado para isto
Fizeste a recolha com algum gravador especial? Sim, um gravador especial que tem 2 microfones cruzados, condensadores, que faz a panorâmica, portanto já grava como se nós estivéssemos no espaço. Se tiver um som do lado esquerdo, ele grava para o lado esquerdo. Pronto, faz a panorâmica tal e qual como se estivéssemos no espaço físico. Portanto, tem estas sonoridades, tem muitas sonoridades, tudo muito natural. Tem o meu sobrinho também, que é de 18 meses. Já tem uma voz fantástica, sai ao tio. Não diz nada, mas ouve-se lá, mas ficou perfeito. Não queria mais do que aquilo, porque ele representa, ao fim e ao cabo, ele representa o início, ou seja, a pureza ainda, não é? E ele entra ali como se fosse a representação do início da vida. Início da vida, como tudo começou. Tu pensaste nestes detalhes todos? Sim, eu fiz a obra e depois percebi que tudo encaixa. Tudo encaixa deste estudo que eu fiz em 2012 e continuei a manter, e realmente isto involuntariamente foi tudo encaixar na perfeição. Depois aqui também a faixa número 2, que é Pérola Azul, que é uma cidade em Marrocos, uma cidade turística. Que também no verão eu tive a visita do meu primo que está em França, e a sua esposa é marroquina, a Nawal. Ela até a origem dela é El Jadida, foi uma cidade portuguesa, El Jadida. Então temos aqui também o início, não é? Temos o início. Mais uma vez. O início dentro do início do início. Dentro do início do início, ou seja... As nossas influências árabes, hispano-árabe, porque se nós formos ouvir com atenção, nós temos um bocadinho ainda a influência árabe, no fado, por exemplo. Nós temos aqueles rebiques meio árabes. E então, eu queria aprender umas palavras em árabe. Eu perguntei-lhe, quando ela foi à minha casa visitar, mas ela não fala português, nem inglês, nem nada, fala francês. E eu não pesco nada francês. Portanto, foi um bocado complicado. Foi fácil assim. Só queria umas palavras em árabe e ela pôs-se a cantar. E eu, é isto mesmo, fantástico. Quando é que podes ficar a gravar? Falei isto com o meu primo, não é? E ele ia traduzindo. Ele, então, isto foi no sábado, segunda-feira. Eu, ok, mas eu não tenho música. Eu, bem, pronto, tenho aqui um dia ou dois para fazer um fim de semana para fazer uma música árabe. E assim foi, pronto. Tive que fazer uma música assim. E encaixou. E ela, a ideia dela era chegar, ouvir a música para depois cantar, não é? Mas eu ia dizer-lhe isto. Pus os fones nos ouvidos, em frente ao microfone, pus a música a tocar e ela pôs-se a cantar por cima, de início ao fim. Pronto, tudo corrido. É uma sorte, e agora? Linguagem universal. E assim foi, pronto, fiz alguns cortes, teve que ser, porque não podia ser a música toda ela a cantar. E eu morcei era fazer cortes, mas como eu não percebia nada do que ela estava a cantar, que aquilo não fizesse sentido. Até nisso foi tudo no ponto. Enviei-lhe os cortes, olha, como é que é isto? Faz sentido? Está perfeito. Pronto, ótimo. E assim foi. Então tive a participação árabe, isto para revelar então as nossas influências também árabes, que depois mais à frente tenho aqui um apanhado de uns cânticos cerimoniais de 1952, um cântico açoriano, também cantado com uma sonoridade muito árabe, que ainda retrata as nossas influências, que hoje em dia já não existe. Eu tenho, cederam-me essa recolha, é fantástico. Isto tem tudo, isto é uma Babel musical, não é? É verdade. Portanto, nós podemos ouvir e há sempre uma novidade. A gente nunca sabe, nós nunca sabemos o que é que vem a seguir. Portanto, há sempre uma novidade a nível sonora. Portanto, desperta sempre a curiosidade. O nosso cérebro está sempre no ativo, à espera do que é que vem a seguir. O que é que temos mais? Temos a terceira faixa é a Alquimia. Temos a Alquimia, que é a arte quimérica da purificação e da transmutação do metal para o ouro, não é? E aqui já começa a haver a transformação. Aqui já se aplica também as flautas e alguns instrumentos de percussão. A quarta faixa é transmutação. A transmutação, que tem aqui sonoridade de um instrumento, chama-se darbuka. É um instrumento da Turquia. Não é? Da Turquia. Foi quando eu fui à Tunísia, eu comprei lá este instrumento. Tem uma sonoridade também muito interessante. Tem vocalizes então do Francisco Bartolo, que é o meu sobrinho. Pronto, pau de chuva, vários instrumentos. E aqui a transmutação, que é o quê? É a troca de energia negativas externas para energias positivas internas. Olha, coisa boa.
E então aqui é que é a tal mudança, a tal reversão total. E então entramos para o lado convergente. Para o lado convergente, que é... E é aqui que vamos ouvir as ondas e os pássaros. Exatamente, que é a parte mais terapêutica, se podemos dizer. Que é... E então temos a faixa número 5, que é o início do convergente, que é Satya Yuga. E este nome estranho, Satya Yuga, que eram os hindus, que então chamavam a era de ouro, a tal primeira era, Satya Yuga. A tal é a primeira era. E pronto, aqui eu apliquei então realmente as flautas, imitação de aves com a boca, aves, animais, com os triângulos, ferrinhos, caixas de plástico, pronto, e uma série de coisas. Então, como eu já expliquei, das 4 eras, esta é a era, pronto, era a era da bondade, da virtude, que é a virtude que prevalecia, pronto, de uma série de pureza. Pronto, e tal era em que vivemos. E assim se mantemos. Depois vem a 6ª faixa, que é as partículas fractais. Partículas também abordei o estudo sobre as partículas, por causa da partícula maldita de Deus, que afinal não era a partícula de Deus, aliás, foi rotulada assim, mas ela era a partícula maldita, porque os cientistas andaram à guerra com ela até encontrar E estas partículas também vêm ao encontro de todo o início de tudo isto, que conseguiram descobrir a chamada Bose-Higgs em CERN, na Suíça, que é o colidor de partículas, que é a situação em Genebra. E então lançaram duas partículas em sentido contrário, quase à velocidade da luz, e elas colidiram, e com mais força elas colidem uma com a outra, mais elas se espalham, mais conseguimos ir ao núcleo das coisas, do átomo. E então descobriram o quarks, que é ainda mais a fundo. E então descobriu-se toda a matéria, pelo menos até agora é esta a teoria. Tudo o que existe, afinal, é cordas vibratórias, como um violino, e que vibram todas a frequências diferentes. Por isso haver aí a simetria, por isso haver a evolução. Porque tudo que é assimétrico, energias, não é? E há transformação, há mutação. E pronto, e isto também está relacionado com a música. Ora, portanto, mais uma vez. Portanto, as partículas, a nossa matéria toda é através de cordas vibratórias. Todas vibram em frequências diferentes, não há nenhuma que se repita, e direções que não são reguláveis. Portanto, tudo isto direcionado também para a música. E esta música em particular, eu também tenho aqui uma participação de um amigo guitarrista que fez uns efeitos com a guitarra. Eu disse-lhe a ideia, como é que queria fazer, e ele então fez e tal. E aquilo dá a sensação que são umas partículas a sobressaltar, sem direção incerta. E então partículas fractais. Fractais são padrões iguais, repetidos, mas em tamanhos diferentes. Padrão dentro de padrão, padrão dentro de padrão. Vamos imaginar como os brócolos de uma couve, por exemplo, ou uma pinha. O pequeno padrão, se nós aumentarmos, são padrões, repetem-se. Simetricamente, quase, e que formam um todo. Muito bem. Pronto, esta também é interessante. Depois tem a faixa número 7, esta é curiosa, porque tem aqui 1.618 AC. Isto pode ser interpretado de duas formas. Eu já perguntei a alguns amigos meus e eles interpretam logo isto é 1618 a.C. E aqui, nesta faixa, então é que vem a pureza aqui está mesmo bem retratado o som da floresta, da nossa mata do Saco, que agora até virou património nacional. Mas, exatamente. Fantástico, até isso veio a coincidir. Tem aqui então a sonoridade também da fonte do Luso, a água corrente, tem da praia de Mira, e tem sons produzidos pela boca, desde a rola até um macaco, porque isto pode representar os primórdios. Aqui é que representa os primórdios. Claro. Portanto, é natureza pura, tal e qual, pronto, como se fosse o início de tudo. E tem aqui um instrumento que é a cora, que é um instrumento africano, que é considerado um instrumento divino. Há quem diga que é um instrumento divino. Lá temos a pureza de novo, não é? E lá temos a pureza de novo. E então, isto pode ter dois significados. Este título, 1.618 AC. Mas este álbum vem também... É um desafio, acaba por ser um desafio. Porque a pessoa, se for pesquisar o que é Φ, espiral Φ, vai perceber este título. Que afinal, Φ é um número. É o tal número que eu falei ao início, que é 1.618.
E o AC, o que é o AC? AC, a minha localidade onde eu moro é antes, criação. Portanto, AC é antes a criação. A criação foi em antes. A criação de tudo isto. Este também pensa em tudo. Muito bem. Depois tenho aqui a faixa número 8, que é Mata Luso-Mirantes. Aqui está tudo, diz tudo, não é? Diz tudo, aqui diz tudo. É a fusão das localidades, da bairrada. Exatamente. Mata Luso-Mirantes. E aqui, então, entra com a sonoridade logo inicial, entra com o caos da cidade. Carros a apitar, pessoas a andar. Claro. Mas no fundo tem um didgeridoo. Didgeridoo que já está a levar, a querer puxar para a paz, não é? Porque o didgeridoo é para dar aquela sonoridade de relaxamento, porque dá frequências muito graves, parece quase o som do elefante, e as frequências baixas relaxam. E entramos numa sonoridade, há uma transição do caos para a nossa bairrada, ou seja, ouve-se uma melodia de piano muito doce, muito suave. De um extremo ouvimos os pássaros, os passarinhos, a floresta, que é a nossa mata do Saco, e do lado oposto ouvimos o mar, que é a nossa praia de Mira. E eu senti-me como sendo o piano, revela o meu estado de espírito no momento, a minha tranquilidade, eu estar no meio de dois tesouros. Portanto, é o elo de ligação. É o elo de ligação completo. Muito bem. Aqui ouve-se mesmo a nossa natureza e pronto, e o piano representa o estado de espírito em que está e que até transmite. Muito bem. E estamos a chegar ao fim do álbum. Estamos a chegar ao fim do álbum. Temos a faixa número 9, que é Namastê, que esta é uma palavra muito usada nas terapias, no yoga, claro, que é uma forma de cumprimento, que não é preciso haver contacto físico. O Namastê, que é posso dizer que é a palavra que contém uma mensagem profunda, bonita, transmite a tal tranquilidade e autenticidade. Pronto, isto é uma série de justificações, o Namastê. Pronto, e basta dizer Namastê e está tudo dito. E pronto. Esta faixa Namastê também tem sonoridades muito, e é nesta Namastê que tem a tal sonoridade da recolha dos cânticos açorianos. Ok. No fim tem e esta Namastê tem o som do vento, aquela brisa como se fosse na montanha, tem o sino dos ventos, ou seja, os pantaspíritos, que eu também num dos concertos agora de verão encontrei numa feira. E, perfeito, vai encaixar perfeitamente. Pronto. Não sei aonde, mas vai. Qualquer dia estás a fazer os pantaspíritos também. O resto das canas. Exatamente, que sobraram muitas canas e que vou estar mas já está, ideias, mais coisas. Isto agora é começar e nunca se para. Muito bem. E agora tenho aqui, na faixa número 10, que é uma coisa, digamos que se calhar não se dá atenção a isto, mas eu acho que isto é muito importante. Então. E isto funciona mesmo de forma terapêutica. Isto surte efeito. É o 432 Hz a cura. O que é isto? 432 Hz, que é a frequência. Esta frequência vem na sequência da vibração natural do universo, do nosso planeta, que era 8 Hz. 8 Hz, que é a vibração. E na sequência, no seguimento, dá 432 Hz, que é a afinação padrão, que antes de 1936, que era esta a frequência que se usava. Até o famoso violino Stradivarius foi feito para esta vibração. Por esta vibração. E cumpre os padrões, o tal padrão divino do Fibonacci, do padrão de ouro. A construção do violino cumpre todo esse padrão. Muito bem. Por isso é que ele é tão famoso e que toca tão bem, precisamente por causa disso. E esta frequência 432, que é a frequência natural e que nós estávamos sincronizados totalmente com o planeta Terra, com o universo, e isto depois teve mãos de nazi, que eles alteraram para 440 Hz, que é o que nós ouvimos agora, a música, tudo que nós ouvimos, foi standardizado. Foi padronizado nessa altura, não é? Nessa altura, para mudar as consciências humanas, para haver mais stress, para as pessoas ficarem mais aceleradas, para ficarem como se fosse uma droga. Isto antes da Segunda Guerra Mundial? Exatamente. Imediatamente antes. Exatamente. Isto tudo para ver a alteração. E o que é certo é que eu desafinei os instrumentos para esta frequência, baixei, fiz
ou seja, peguei em 2 sons iguais, tipo aquele som do telefone quando chama, mas som contínuo, sem interrupção. Tanto que fiz 2 ondas, e uma das ondas eu brinco, faço batimentos diferentes na onda, na frequência, e ela está ali, que é para apanhar, e aquilo brinca, e aquilo estimula toda a parte cerebral. Está lá no fundo. Se nós nos focarmos quando estamos a ouvir, principalmente com fones, ele está lá o som. E ele está a fazer aquele efeito, a surtir aquele efeito, e mexe com o cérebro. Depois tem aquela sonoridade toda por trás, aquela envolvência, que eu, curiosamente, eu meti amigos meus músicos a escutar a música, e eles disseram, olha que eu estou a sentir um relaxamento, parece que está-me a abrir a cabeça. Eles sentiam que a cabeça expandia, que era uma tranquilidade. Ainda ontem, por acaso, a ir para a Pampilhosa da Serra, um dos músicos, estávamos a ouvir esta faixa, e ele, vocês podem estar aí a falar, eu já desliguei de vocês, estou tranquilíssimo. Portanto, isto surte mesmo efeito, e esta é a faixa mais extensa que eu tenho. Estamos a acabar ou não? Estamos. Também estamos a acabar a hora, temos que atalhar caminho. Estamos então, chegamos à última, que se chama o início. O início. Que foi, pronto, e esta faixa está no Facebook, foi por onde tudo começou. Foi exatamente por aí, não é? Exatamente por aqui, portanto, fazer sentido. Isto para dizer também que a capa do CD é a imagem da Mata do Saco. Estava aí a espreitar, que é bonito, pois, não é? E também tem as árvores aqui a forma de espiral. Tudo espiral. Tudo em forma de espiral. Tu acabaste por entrar também numa espiral enorme desde que começaste a... É verdade. E nunca mais saí dela. Projeto, e não sais. Ainda estou às voltas. Olha, mas tens tempo a dormir para... Não, tenho dormido à pressa, tenho tido muito trabalho com isto e outras coisas mais. Porque depois tens os teus projetos todos. Tenho os projetos todos, extras a andar, tudo a andar. No CD vem também uma mandala, que é uma segunda terapia. Portanto, a pessoa vai estar a ouvir o CD, e eu criei uma mandala também toda original, e também é simétrica. Metade pintei para dar o ponto de arranque para aquelas pessoas que não sabem por onde pegar, não é? Podem ter mais dificuldade, e podem tentar pintar igual do outro lado, que é o lado, simétrico. Pois. Ou pode pintar a maneira que quiser. Pronto, mas vai esta mandala então no CD, que é para... Também é uma terapia, a pintura. Então pode estar a pintar e ouvir a música do álbum. Que maravilha. Vamos ter uma sociedade melhor a partir de agora. Olha, o CD, quando é que está cá fora? Estou a contar em janeiro ou meados de fevereiro. É? Eu estou a fazer força para que seja nessa altura. O CD, que não se pode ver a olho nu, mas também tem uma espiral, não é? Também tem uma espiral, exatamente. Também tem uma espiral. Pronto, lá está, tudo em forma de espiral. Muito bem, Francisco. Olha, sem querer, quase uma hora aqui Foi? entramos nesta espiral. Até o relógio em espiral. Exatamente. E olha, foi um prazer enorme. E vamos estar, eu estou curioso para esse resultado final desse CD, e vamos esperar então que venha e que traga também essa tua obra, porque isso acaba por ser um sonho tornado realidade, não é? Sim. E em Portugal não há este tipo de trabalho. Não há fora há. Mas pronto, com esta complexidade, isso é uma verdadeira fusão, não é? De sons, de ideias, história, de ideias, de tudo. Com sons mesmo naturais, como aqui já referi. Portanto, é um trabalho que... Vamos aguardar por esse grande álbum, esse Espiral Fi, que é o trabalho com a assinatura do músico Francisco Saldanha. Francisco, um grande abraço. Olha, e Feliz Natal. Igualmente. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Francisco Saldanha, o nosso convidado de hoje, veio-nos apresentar este projeto, um projeto que resulta num CD que será dado a conhecer no início do ano, chama-se Espiral Fi, e que junta todas estas reflexões, todos estes sons, a recolha de sons naturais, com sons trabalhados em estúdio, e que vão surtir certamente efeito num grande trabalho para conhecer pela mão deste músico bairradino. RCP FM 92.6, Bairrada Primeiro.